Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de uma das histórias muito motivadoras e inspiradoras. A história de um dos maiores evangelistas de todos os tempos. O nome dele, Evangelista Billy Graham. Quero que você fique comigo e participe até o final dessa história completamente motivadora, repercutindo emoções e viralizando a esperança no coração das pessoas. Billy Graham nasceu no dia 7 de novembro de 1918 na Carolina do Norte. Seus pais tinham uma fazenda onde trabalhava junto com seus irmãos. E ele passou, pelo menos dentro dessa fazenda, na sua infância, no início da sua adolescência, por dois períodos distintos. O primeiro, já no início da década de 20, onde foi um tempo de muita riqueza e de muita prosperidade. E já no final dessa década, no ano de 1929, com a queda da Bolsa de Valores, gerando a Grande Depressão Econômica, trouxe reflexos completamente negativos para aquela família que trabalhava dentro daquela fazenda. Nesse período, Billy Graham tinha algumas dificuldades. Entre essas dificuldades, aquelas que eram escolares. E isso era reflexo do horário que ele acordava na madrugada para fazer trabalhos exaustivos na fazenda e trabalhava no ramo de laticínios. Ele, como seus pais, congregava em uma igreja presbiteriana. Porém, Billy Graham não nasceu no berço evangélico. Ele sempre foi relutante, às vezes não queria participar dos cultos. Porém, Billy Graham, voltando da sua escola, junto com um dos empregados que trabalhava na fazenda, ele se aproxima da fazenda e ouve um barulho de ruídos, movimentações. E de repente o empregado perguntou: Billy Graham, que barulho é esse que está dentro da fazenda? E Billy Graham respondeu: deve ser um daqueles fanáticos que convenceram meus pais a orar e a buscar a presença de Deus. Então nós percebemos a relutância que ele tinha a respeito disso. Mas quando Billy Graham chega em casa, o seu pai lembra de uma profecia de um rapaz chamado Peterson, que um dia, entre as orações dentro da fazenda, ele lembra que o Senhor, naquela família, levantaria alguém dentro daquela cidade que pregaria o evangelho até os confins da terra. E toda essa relutância muda a partir dos 16 anos de idade, quando Billy Graham aceita Jesus como Salvador e começa a estudar no Instituto Bíblico na Flórida, e logo posteriormente vai
foi fazendo devagar ele se afastar das atividades religiosas. Porém, no dia 21 de fevereiro de 2018, às 8 horas da manhã, na Carolina do Norte, o mundo fica completamente abismado com a notícia que um dos maiores evangelistas de todos os tempos acabou falecendo dentro da sua própria casa. Alguns presidentes naquela época dos Estados Unidos, o qual era ele aconselhador particular deles, deixou algumas condolências e muitos sentimentos para sua família. Para vocês terem uma ideia, o presidente então dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu uma frase muito interessante no Twitter, que ele faria falta para todas as religiões porque ele era um homem especial. Nos seus últimos dias, Billy Graham, ele agradeceria a Deus por tudo aquilo que ele tinha passado, porque depois de tantas experiências com Deus, ainda na doença e na enfermidade, o Senhor fazia que ele poderia ser dependente diante de Deus. Eu termino a minha participação dizendo que a morte, é óbvio, conseguiu arrancar o seu corpo aqui da terra, mas não conseguiu arrancar o seu legado. Eu quero terminar com uma frase do Rafael Valadão de Rocha, que diz o seguinte, abre aspas, os maiores gênios não são aqueles que deixam o melhor legado, mas são aqueles que ensinam com o seu próprio legado. Se você gostou desse vídeo e outros mais, compartilhe, acione as notificações, comente aqui embaixo comentários completamente relevantes. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Tchau!